Convido você para puxar o freio de mão, relaxar, esquecer do que estão tentando fazer com o nosso país, social, moral e economicamente, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? O dia tão esperado chegou. Donald Trump está de volta e com ele um tsunami de mudanças que promete recolocar o mundo nos eixos, para desespero dos esquerdistas. Prepare-se para uma nova era de políticas que defendem a liberdade, a justiça verdadeira e os valores que constroem sociedades fortes. O impacto será global e o Brasil não ficará de fora. Trump vem para desfazer os estragos da agenda progressista que tentou empurrar pautas destrutivas a qualquer custo. Vamos falar das prioridades que fazem do seu retorno uma vitória da razão sobre o caos. Na economia, ele defende a redução de impostos e incentiva o empreendedorismo. Diferente de Biden, que preferiu aumentar tributos, sufocando empresários e trabalhadores para financiar programas assistenciais sem resultados claros. Trump acredita na força da iniciativa privada como motor da prosperidade. Quando falamos de segurança pública, a postura é clara: fortalecer as forças policiais e punir severamente os criminosos. Chega de discursos que tentam justificar o crime. Trump entende que ordem e justiça são essenciais para o progresso de qualquer sociedade. E o que dizer sobre a liberdade individual? Trump é o defensor número 1 do direito à autodefesa, garantindo que cidadãos de bem não sejam desarmados. Enquanto isso, Biden buscou impor controles que só beneficiam os criminosos. Na educação, Trump combate a imposição de agendas ideológicas que interferem na formação das crianças. Ele devolve às famílias o controle sobre o que é ensinado, enquanto Biden usou as escolas como palanque para a doutrinação. Na política externa, Trump prioriza os interesses do seu país com o famoso America First. Ele mostrou ao mundo que os Estados Unidos não precisam se submeter a acordos globais prejudiciais. Em contrapartida, Biden tentou agradar líderes internacionais, enfraquecendo sua própria nação. Por fim, Trump sempre foi um defensor da liberdade de expressão, desafiando as plataformas digitais que censuram opiniões divergentes. Ele denuncia o controle disfarçado de regulamentação, que na prática tenta calar vozes conservadoras. Com sua volta, uma nova era se inicia. O mundo verá uma reação contra a opressão silenciosa da agenda progressista. O Brasil, tão afetado pelas políticas alinhadas ao globalismo, precisa estar preparado para o impacto positivo dessa mudança. Lula e seus aliados, que se posicionaram contra os princípios defendidos por Trump, sentirão o peso dessa nova ordem. O que estamos presenciando é o início de uma revolução que coloca o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. Trump veio para reacender a esperança de um futuro onde a liberdade, a justiça e o progresso caminham juntos. Bem-vindos à nova era. Consenso em Brasília. Lula se achou onipotente demais, malandro demais. Chegou atropelando. Escorregou na malandragem. Lula exagerou na dose por confiar demais. Ele se achou acima de tudo e a todos e blindado o suficiente para fazer a bandalha que quisesse no objetivo de implantar aquilo que é o seu verdadeiro projeto, que é destruir a sociedade como um todo e impor o poder absoluto. Ou seja, empobrecer a população, quebrar a produtividade, quebrar conceitos de família, moral, conceitos sociais, ordem social na convivência, transformar toda uma nação num rebanho de ovelhas perdidas onde ele seria o pastor. E por elas não ter como tirar o seu sustento, qualquer migalha que ele oferecesse seria o suficiente para ser tratado como Deus e ser seguido. Lula, ele foi de encontro à regra básica da malandragem, é não considerar os outros otários. Ele sabia que teria problemas, mas achou que facilmente iria driblar todos os obstáculos. Um parlamento de direita, de oposição. Ele seria voto vencido, mas isso aí nunca foi problema. Basta soltar dinheiro a rodo para aqueles que estão à venda, aprovar tudo e calar aqueles que insistissem em se opor.
Mas os mais exaltados, aí ele tinha toda uma justiça do seu lado. E poderia impor na força, ameaçar, dar exemplos. Prendi fulano, prendi ciclano e prendo você. Colocar medo. Sem contar que muitos daqueles parlamentares têm rabo preso. Bastaria a justiça chegar e dizer, vai vir contra, tudo bem. Mas tu vai responder por isso, isso, isso. Seria o cala-boca no parlamento. Não deu certo. Aqueles que são direita, oposição, realmente, corpo e alma, que não estão à venda, gritaram mais alto. E hoje aqueles que estavam comercializando seus votos já estão meio arredios, porque estão vendo que a população está percebendo e eles estão queimando o filme. E os da esquerda, fiéis seguidores, são tão desmoralizados e fragilizados que não tem mais voz ativa. Então, sem parlamento, sem um judiciário forte, que ele achava que seria o suficiente para que ele pudesse agir livremente, ele contou com uma mídia, aquela mídia convencional patrocinada. Pois bem, a mídia criticou tanto os opositores e elogiou tanto seu governo que conseguiu. Perdeu a audiência. Hoje essa mídia não tem mais credibilidade. Porque tinha uma novidade que Lula também considerou ser algo pequeno e fácil de jogar para escanteio. As redes sociais, a internet. E ele tentou de todas as formas, mas quanto mais ele tentou esmagar essa voz, mais poderosa ela se tornou. Ele escancarou números que mesmo os mais fanáticos seguidores não têm como esconder ou responder. Poxa, como um presidente eleito pelo povo não tem povo? Tá na cara. Ele não consegue reunir meia dúzia de gatos pingados onde vai. Quando ele tenta ir para a internet, ninguém assiste, sempre os mesmos. Ele não tem povo. Da onde surgiu tantos votos? Você pensa? Você imagina da onde? Mas não fale, ninguém pode falar. A democracia relativa imposta por Lula consegue calar a boca, ameaçar, prender, prejudicar de todas as formas, mas não consegue impedir que o povo pense e o povo sabe. Não bastasse, Lula, com aquele seu ego inchado, ele começou a acumular declarações que, no passado, seria assim, uma estratégia perfeita, porque criariam dúvidas, criariam discussões, iriam fortalecer o seu bloco de apoio e dividir a sociedade. Sociedade dividida, vizinho brigando com vizinho, não tem tempo de ver o que acontece no governo. Só que também essa estratégia, as redes sociais destruíram. E o pior, ele tentou apelar para os formadores de opinião, as celebridades, os artistas, aqueles que até bem pouco tempo eram conhecidos como deuses. Se fulano falou, então é verdade. Ai, Lula. Só que a imagem desses também ficou desgastada. Muitos se calaram, muitos estão saindo fora. E aqueles que insistem já são consideradas como figurinhas carimbadas que tudo que falam não passa de militância. Diante de tanta dificuldade inesperada, ele precisava de dinheiro. Dinheiro para quê? Para comprar votos de parlamentares. E ele conseguiu aprovar algo assim que ia dar muito mais dinheiro. A volta de uma CPMF maquiada, usando o Pix. Só que as redes sociais mostraram a sua força, o povo mostrou de onde emana o poder e ele se sentiu fragilizado, ele teve que revogar. A gente sabe que governo forte não revoga nenhuma decisão impopular. Para piorar, Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos de lavada, ganhou tudo que tinha direito, voto popular, voto distrital, número de cadeiras do parlamento. O homem manda hoje no universo do Ocidente. O mesmo homem que Lula chamou de nazi, o mesmo homem que apoia Israel enquanto Lula apoia o Hamas, o mesmo homem que é amigo pessoal de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e que convidou o ex-presidente para sua posse, e o homem não pôde viajar, porque um juiz resolveu dizer que não pode, bloqueou o passaporte. Então a pressão só aumenta. E até mesmo os mais humildes que defendiam Lula, que acreditavam nas suas promessas, a picanha, hoje percebem que era tudo mentira.
e revogando aquele assalto à mão armada que eles estavam querendo colocar em prática, acabou a entrada de dinheiro novo. Então ele não tem mais como comprar votos, ele não tem mais como comprar artistas, ele não tem mais como bancar mídia. E tem muita gente que se vende para quem paga mais. Então ele deixou de ser uma fonte de arrecadação. Esse povo está saindo fora. E como a gente tem dito, a direita verdadeira não se vende. A esquerda verdadeira não precisa comprar. Então o poder está no centrão. Então quando ele tirou esse dinheiro que ele prometeu para pagar para parlamentares, ele tirou do centrão. E agora ele corre sim um sério risco de um pedido de impeachment ser aprovado, sair da gaveta da mesa do presidente da casa, como acontecia na época de Lira, e ir para o plenário. Se for, ele está fora. E até mesmo aqueles juízes que até então eram intocáveis, também protegidos pela gaveta do presidente do Senado, já começam a entender que não estão tão fortes assim, porque aquele protetor saiu e o que está entrando, ele é do centrão, ele pode jogar tanto de um lado quanto do outro. E o senador, o Senado, é o único que pode impeachment juízes do Supremo. Em resumo, o governo Lula acabou. Acabou. Lula não é mais o presidente, ele está presidente. Ele não manda mais nada. E a esquerda, não só o PT, a esquerda no geral, está percebendo que Lula vai despencar cada vez mais e eles irão juntos. Então pasmem. Lula, que nunca foi leal ou fiel a ninguém, que sempre olhou um ser humano como o que eu posso ganhar com esse cara, com essa laranja. Aí suga a laranja toda, depois que tá no bagaço ele joga fora. O homem que não tem afeto por ninguém, ele só pensa nele, está prestes a provar do próprio veneno. A esquerda está enxergando em Lula um problema. E hoje aumenta a certeza que PT, PSOL e similares só terão chance de futuro se Lula renunciar. Foi o que eu falei. Existe uma pressão pela renúncia de Lula, alegando frieira, bicho do pé, dor de barriga, razões pessoais, uma briga com a Janja, enfim, ele pode alegar o que quiser, mas ele tem que renunciar. Porque com a sua renúncia, quem assume não é Alckmin. Alckmin é um bonequinho. Alckmin será empossado, mas quem assume é o Centrão. Aí o Centrão promete salvar o futuro da esquerda e até mesmo formar um bloco para ir contra a direita em 2026. Será uma chance da esquerda perder o poder, mas continuar ainda nos corredores dos palácios. Nem o impeachment agora de Lula, nem o processo é bem-vindo, porque seria algo longo, algo destrutivo, que iria paralisar de vez o governo e no final ele iria cair. Então a esquerda não quer passar por isso e acha que não precisa. Então acreditem se quiser. Hoje, tanto direita, quanto centrão, quanto boa parte da esquerda querem a renúncia de Lula. Um presidente que não tem povo. Peguem esse resumo final. Se tem a chance de fazer a pergunta, e se for verdade? Não entre naquela, é fake, não. Chega de chilique. Analise a política como ela é. Pensem, e se for verdade? Pois se for verdade, Lula não irá existir. Lula está prestes a renunciar. Mas o ego dele não vai permitir, o orgulho dele não vai deixar. Olha, nunca esqueçam que existe a livre e espontânea pressão. E a pressão para cima dele está gigantesca. A proposta é: Lula, saia com dignidade, aproveite essa questão que todos dizem que você está doente, dê o prefixo, saia do ar, peça licença, vai cagar, pegue todo o dinheiro que você ganhou, que está aplicado lá fora, principalmente na França, e vá desfrutar da sua aposentadoria. Porque se teimar em ficar, as consequências poderão ser inimagináveis.
E quanto ao judiciário, bom, ele continua tentando de todas as formas perseguir opositores, blindar quem apoia, interpretar de uma forma que ninguém entende a Constituição, que há muito tempo já está desmoralizada, mas percebe que está ficando ruim para eles mesmos. E os primeiros sinais vêm dos Estados Unidos, da Argentina e dentro do Brasil, quando um menino de 28 anos faz um vídeo escancarando a verdade e consegue 300 milhões de visualizações. Isso mostra para ele que aquela força que achavam que tinha não existe. Que eles ficaram tão desmoralizados que nem na Disney poderão ir. E se for verdade que filhos de alguns já estão morando nos Estados Unidos, porra, nem visitar a prole eles poderão.